Deixa eu te falar, a gente está na série Fugitivos. Na última vez, na minha última pregação, a gente teve aqui, semana passada a gente não teve, porque a gente teve uma programação especial para o Dia dos Namorados, que foi o nosso culto em busca da costela perdida. E foi bênção, irmão, glória a Deus por isso. E hoje a gente está retomando. Eu estou na segunda palavra dessa série, Fugitivos. Eu falei um pouco sobre Jonas na nossa última pregação. E hoje eu queria te fazer uma pergunta, mas não queria que você respondesse. Queria que você, na verdade, eu queria que você respondesse na sua mente. Não respondesse em voz alta, não fizesse nada, mas respondesse e ficasse refletindo. E eu quero fazer uma pergunta sem rodeio. Você já sentiu vontade? Meu Deus, pede o pessoal ali na sala ali falar um pouquinho mais baixo. Quase deu um glória a Deus por causa do brado deles ali. Você já sentiu vontade, irmão, de largar tudo e sumir? Não sei se isso já aconteceu com você. Eu lembro que quando eu era criança, eu vi minha mãe, ainda mais, éramos 3 lá em casa, né? Era eu, o caçula, o mais bonito, claro. Tinha meu irmão do meio e minha irmã. E cara, a gente aprontava tanto que às vezes minha mãe falava: eu tô com vontade de sumir, um dia eu vou sumir e vocês vão ver, irmão. Eu ouvi isso muito da minha mãe. E a grande verdade é que muitas vezes a gente, não só por causa dos filhos, não estou falando por causa disso, por causa de tantas coisas, a gente tem essa vontade, às vezes, de largar tudo e sumir. E tem gente que não foge só com os pés, tem gente que foge, por exemplo, com o coração. Tem gente que foge com os seus sentimentos, tem gente que foge com os sonhos, tem gente que foge para dentro, sendo recluso de si mesmo. Tem gente que foge para longe, que vai embora. Tem gente que foge, por exemplo, para não encarar pessoas, não encarar situações, não encarar algumas coisas. Mas deixa eu te falar algo aqui essa noite para ficar bem claro. Para mim e para você, a fuga do corpo nunca vai resolver o conflito que a nossa alma se encontra muitas vezes. Grande parte das vezes que nós pensamos em fugir de algumas coisas são por causa de conflitos que a nossa alma, que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, eles se encontram. E quando nós paramos para ver isso sobre conflito de sentimentos, conflito de pensamentos, a gente vai para a Bíblia, a gente vê exatamente um homem que descobriu essa realidade, que fugir de corpo, fugir através de ações, de atitudes, nunca vai resolver o conflito que ele tinha dentro da alma dele. Esse homem era Elias. Porque quando olhamos para Elias, a gente vê uma realidade. Que realidade é essa? A gente vê que até os mais fortes se cansam. A gente vê que até homens de Deus, mulheres de Deus, profetas como Elias têm crises. E nós vemos que até aquele que ora, irmão, ora, homem, mulher de oração, mulher que lê a Bíblia, homem que lê a Bíblia, até essas pessoas, eu e você, até nós temos crises, irmão. Isso acontece para mim e para você. Isso acontece para todos nós. E vamos ler um texto que a gente vai ver a história de Elias, que é o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 9. Primeiro livro dos Reis, 19, versículo de 1 a 9. A Bíblia fala o seguinte, vai aparecer aqui, acompanha aqui comigo. Vou ler aqui com vocês. A Bíblia fala assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel era rainha, era esposa de Acabe. Mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Parênteses, o que ela está falando aqui? Elias tinha acabado de sair de uma situação. Que situação é essa? Uma situação muito conhecida. Elias tinha desafiado os profetas de Baal, vários, centenas de profetas de Baal que estavam ali. E Elias, através de Deus, ele consegue vencer aqueles profetas. E todos aqueles profetas, eles morrem após a oração de Elias. Eles são exterminados. Elias ali consegue mostrar o poder de Deus. Ali ele garante uma vitória. Jezabel ali está revoltada com isso, porque os profetas de Baal representavam diretamente Jezabel. Representavam o Deus que ela servia, o Deus que ela escolheu caminhar. E por isso que ela está revoltada assim. Ela fala isso. Ela fala: ei, que os deuses com D maiúsculo, que a gente sabe que só Deus é Deus, irmão, são os deuses dela lá, as entidades que ela servia lá, me castiguem se amanhã eu não fizer a mesma coisa que você, teoricamente, Elias, mas não era Elias, a gente sabe quem fez foi Deus, fez aos meus profetas. Passa lá, vamos lá.
E a Bíblia fala o seguinte: Elias teve medo. Mesmo depois de uma vitória, Elias teve medo. Mesmo depois de uma vitória, mesmo depois de um momento abençoado, mesmo depois de um momento incrível, sobrenatural, milagre, um momento de poder, ele teve medo. E ele fugiu para salvar a própria vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, ou seja, ele foi sozinho, ele foi sem ninguém, ele deixou o servo dele lá. E ele entra no deserto, caminhando um dia, e ele chegou a um pé de giesta, uma árvore, e ele sentou-se embaixo dessa árvore, e ele orou, pedindo a morte. Aquele que tinha acabado de vencer, aquele que tinha acabado de viver algo sobrenatural na sua história, ele ora da seguinte forma: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. E depois ele se deitou debaixo dessa árvore e ele dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Então Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado. Pô, ele gostava de padaria, irmão. Ele era paulista, certeza. Que tem de padaria boa em São Paulo, irmão. Quem ama padaria aqui em São Paulo? Ai, Jesus. Pô, adoro padaria, irmão. Pãozinho com aquele pão, com aquela casquinha de requeijão, irmão. Ai, meu Deus. Ai, papai. Havia um pão assado com requeijão, certeza. Com brasas quentes. A brasa quente é para fazer a casquinha, certeza, tenho certeza, irmão. E um jarro de água. E ele comeu, ele bebeu, e ele se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: agora você levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, ele comeu, ele bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, falando: o que você está fazendo aqui, Elias? Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos conduz na sua palavra, fala conosco, leva nossa mente e corações cativos ao Senhor. Que essa noite possa ser uma noite de libertação de pensamento, de libertação de falsas verdades que estão nos ocupando. E que a partir de hoje, Pai, nós possamos viver um novo tempo através da sua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Quem crê nessa oração diz um amém aí no seu lugar. Presta atenção, esse texto mostra Jezabel mandando essa mensagem a Elias: eu vou fazer com você a mesma coisa. E esse texto mostra que, como a gente já leu, que Elias teve medo e Elias fugiu para salvar a vida, foi para Berseba, deixou o seu servo ali naquele lugar. Ele mesmo entra num deserto, ele mesmo anda durante todo o dia solitário, e ele chega até esse lugar onde ele deita, e ele ora, ele faz essa oração debaixo de uma árvore, e ele pede: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu já tive muita coisa, já vivi tudo, tira a minha vida, eu não sou melhor que ninguém, tira a minha vida. E olha que interessante, Elias não estava fugindo só da ameaça de Jezabel, porque se fosse para fugir só da ameaça de Jezabel, Elias só ia mudar de geografia e estava tudo bem, ele ia para bem longe. Mas a grande verdade é que Elias estava fugindo de algo muito maior que a ameaça de Jezabel. Elias estava fugindo de um peso que ele carregava dentro dele. Ele estava fugindo de sentimentos que estavam fazendo com que ele não quisesse nem mais viver, a ponto dele pegar, depois de um grande milagre, depois de sobrenatural, ele mesmo orar: Senhor, tira a minha vida. E olha que loucura, a gente, quando olha para essa história de Elias, a gente vê que é um homem que acredita em Deus. Por quê? Porque ele acredita tanto em Deus que ele pede para esse Deus tirar a vida dele. Ou seja, ele não perdeu a fé em Deus, porque ele sabia que Deus tinha poder para tirar a própria vida. E quando a gente olha essa história, a gente vê que nem todo mundo está fugindo porque perdeu a fé. Nem todo mundo foge porque deixou de acreditar em Deus. Muita gente foge apenas porque estão totalmente exaustos, cansados, não aguentando mais carregar tanto peso na sua vida. E quando olhamos para a história de Elias, irmão, é uma cena absurda, é uma história absurda.
Elias acaba de vivenciar, irmão, o maior mover público do seu ministério. Elias sobe no Monte Carmelo, irmão, e nós vamos estar lá, mano, em Israel, no Monte Carmelo, nós vamos orar. Quem crê nisso, irmão, que você vai lá? Nós vamos orar lá, irmão. Eu estive lá, foi bênção. A gente vai orar lá, ali naquele local onde Elias também estava. A gente vai estar lá em cima, e ele está lá em cima. Ele enfrenta 450 profetas de Baal sozinho. Sozinho não, aspas, sozinho com aspas. Ele estava com Deus, mas como homem sozinho. E a Bíblia fala que ele ora. E quando ele ora, a Bíblia fala que vem fogo do céu, irmão, e queima todo aquele altar, queima tudo que estava ali. E não só Elias veio, não só os profetas de Baal, eles veem aquilo. A Bíblia fala que todo o povo viu, todo mundo que estava ao redor viu, todos aqueles se prostraram, todos aqueles, através da vida de Elias, declararam: ei, o Senhor é Deus. Todos declararam isso. E é lindo, irmão, a vitória é uma bênção. Todos nós aqui passamos por momentos de bênção, todos nós passamos por momentos de vitória, assim como Elias passou. Mas quando nós olhamos no capítulo seguinte, esse mesmo profeta, esse mesmo homem que ora e cai fogo do céu, esse mesmo homem que ora e faz a terra parar de chover durante 3 anos, esse mesmo homem que através da vida dele todos reconhecem quem Deus é, esse mesmo profeta que venceu uma batalha espiritual histórica, irmão, uma das, quando a gente olha na Bíblia, é uma das histórias mais marcantes e mais emocionantes da Bíblia. Esse mesmo homem, um capítulo depois, momentos depois, é esse que está correndo, está fugindo, está entrando no deserto e está orando, falando debaixo de uma árvore: Deus, tira a minha vida que eu não aguento mais. Olha que loucura, olha que coisa meio surreal. E sabe o que isso mostra para nós, irmão? Isso mostra para nós que uma exaustão emocional não pede licença, nem respeita nenhum tipo de histórico espiritual que eu ou você possamos ter. Ah, pastor, mas eu era missionário, eu sou pastor, eu era pastor, eu fiz EBD, eu fiz carisma, eu fiz escola de líderes. Pastor, eu caminho há 56 anos na igreja, como pode, irmão? A exaustão emocional que alcançou Elias é a mesma que alcança muitas pessoas no dia de hoje. Não adianta quando alguma coisa chega, quando essa exaustão, quando esse cansaço emocional chega, não adianta pegar a carteirinha e botar essa carteirinha e falar: mas eu já creio, eu sou lá da Lagoinha, irmão, eu sou lá da Parede Preta, eu uso calça apertada, eu uso jaquetinha desfiada. Não adianta, você não chega aqui, irmão. A exaustão emocional, o cansaço não respeita nenhum tipo de história. Mesmo o profeta de fogo, irmão, mesmo o homem que ora e desce fogo no céu, pode entrar num colapso de alma, pode entrar em momentos desesperadores dentro do seu próprio coração e dentro da sua própria mente. E essa é uma verdade que muita gente esconde, que acha que não tem muita gente doente dentro da igreja, fugindo de forma sentimental, de forma emocional, por causa da carga que está carregando, de tanta coisa que você viveu, independente das vitórias que você já comemorou. E tem fuga que não é fugir de Deus. Elias não estava fugindo de Deus. Também tem fuga que não é do diabo, irmão. Elias, nesse momento, quando pede para tirar a vida, ele não está só fugindo de Jezabel, como eu falei, era só ele ir para longe. Ele está fugindo, na verdade, do peso que ele não conseguia carregar mais dentro da sua alma. Elias está fugindo da vontade de viver, porque viver para ele não tinha mais sentido. Viver para Elias não fazia mais nexo, ele não conseguiu, irmão. A ameaça de Jezabel foi até física, porque ela ameaçou de alguma forma, ela falou que ia fazer de forma física, mas ela também foi psicológica. Por quê? Porque ela abalou totalmente os sentimentos, abalou os pensamentos de Elias. E a cabeça de Elias já devia estar tão desgastada, já devia estar tão louca, que bastou uma palavra para ele desabar e falar: eu não aguento mais, eu quero morrer. E a grande verdade é que nem sempre as lutas, o inimigo, os gigantes que se levantam são tão fortes. Às vezes somos nós que já estamos tão cansados que não aguentamos mais nenhuma batalha que está vindo pela frente. É aquela coisa do copo que sempre vai cair numa gota, sabe? Sempre cai uma gota, sempre cai uma gota, e está tranquilo porque é uma gota. Mas chega uma hora, irmão, que esse copo vai estar tão cheio de tantas gotas que estão caindo, que uma gota vai ser suficiente para fazer com que todo o copo transborde. Por isso que quando olhamos para Elias, a gente vê isso.
Às vezes a gente tá sem força para poder ter uma outra batalha, não porque a gente está em pecado, porque preste atenção, Elias estava em pecado? Fala assim, não, fala um pouco mais alto. Elias estava em pecado? Elias estava em rebeldia? Elias estava só cansado, Elias estava só exausto. E esse é o tipo de cansaço que é o mais perigoso. É um cansaço que ninguém vê, é um cansaço que a gente não conversa com ninguém, é um cansaço que a gente vai guardando só dentro de nós, algo que vai acabando conosco, algo que vai mudando a nossa história, algo que vai fazendo com que a gente fique desgastado a cada dia. É um peso que a gente continua carregando, mesmo às vezes sorrindo aqui no púlpito, vamos lá, brincando, falando bem do Palmeiras, falando bem do Corinthians, falando bem do Flamengo, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Às vezes você está ali fora, você está servindo, você é um voluntário, ou você está vindo visitar, e um voluntário fala e você ri, você brinca na sua casa, no seu trabalho, mas só Deus sabe como está o seu coração, mesmo sorrindo no local onde você está, mesmo cantando, aonde quer que você vá, mesmo servindo com excelência, mesmo vivendo a melhor fase aos olhos humanos da sua vida, só Deus sabe como está o nosso coração, só Deus sabe como nós estamos, mesmo vindo à igreja domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça, sábado após sábado, indo para o GC, fazendo coisas, sendo voluntário, só Deus sabe como está o nosso coração. É esse peso que acaba matando cada um de nós, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem coragem de falar com pessoas que podem nos ajudar, a gente não consegue falar com líderes que Deus botou na nossa vida, pessoas que nos fazem aproximar mais de Deus. A gente fica com medo do que vão pensar da gente, por causa disso a gente fica acumulando, a gente fica trazendo tristeza, trazendo culpa, é a ponto de chegar em certo momento, às vezes até duvidar, Senhor, para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou continuando? Elias foi assim, ele foi acumulando, a alma dele estava tão cansada, a alma dele estava tão pesada, que o problema não era a ameaça de Jezabel, o problema era a angústia que estava dentro dele, a ponto de uma ameaça, uma gota pingando no copo das emoções de Elias ser suficiente para ele falar: eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou largar tudo, eu vou desistir, tira a minha vida. E muitas vezes nós somos assim, a gente deixa tudo acumular dentro de nós e a gente começa a achar atalhos, começa a achar estradas para fugir. Eu não aguento mais, eu quero acabar com o meu casamento, eu vou desistir dos meus sonhos, eu vou desistir do meu chamado. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para poder falar: não importa o quanto a gente tente fugir, Ele ainda estará nos procurando e nos trazendo de volta para o centro da vontade dEle. É isso que Elias estava passando. Quando a gente olha, não é só Elias, Jeremias, por exemplo. A gente olha para a história de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 20, versículo 14, olha o que Jeremias fala, bota para mim. Maldito, o Jeremias, um dos maiores profetas da Bíblia, maldito seja o dia em que eu nasci. Vocês imaginam a angústia desse homem, para falar: maldito o dia que eu nasci? Isso mostra para mim e para você que homens de Deus, profetas, também desabam, e Deus não nos rejeita por isso. Por que você acha que quando a gente lê na Bíblia, a gente vê homens como eu e você, vivendo realidades assim, Deus não desistiu deles? Por que você acha que Deus está desistindo de mim e de você? Por que você acha que Deus não tem te olhado mais? Por que você tem fugido tanto? E você acha que Deus já não tem mais olhado para você? Quando a gente olha até Jesus, a Bíblia fala, no Getsemane, Jesus suando sangue, ele declara lá em Mateus 26:38, que a minha alma está profundamente triste. E a Bíblia fala que ele diz que está numa tristeza mortal. Se até o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, teve uma angústia profunda, por que você acha que o cansaço que muitas vezes nos alcança é o final da história que Deus tem para nós? É o final do teu casamento, é o final dos teus sonhos, é o final da tua esperança. Nós precisamos olhar e saber que Deus não tem um final para a gente por causa disso que a gente está vivendo. Elias, por exemplo, ele foge no auge do ministério dele, e ele cai no abismo da sua alma. Por mais que ele estivesse vivendo o melhor tempo da vida dele, a alma estava vivendo o momento mais
pior momento, o momento de mais aflição, o momento de mais angústia que Elias estava vivendo, foi logo depois do auge do seu ministério, onde todo mundo viu que Deus era com ele, onde todo mundo viu que o ministério dele era incrível, era poderoso, irmão. E isso ensina para mim e para você que sucesso público não é sinônimo de saúde emocional. Ter dinheiro, ter carro, ter um bom relacionamento a olhos humanos, ter coisas que outras pessoas almejam, ser famoso, não é sinônimo de saúde emocional, não é sinônimo de estar vivendo uma vida plena. Tem muita gente, irmão, que não tem quase nada daquilo que ele queria ou que ele sonhava, mas é muito mais saudável, é muito mais feliz do que pessoas que podem comprar tudo que o dinheiro compra. Sabe por quê, irmão? Vou falar igual a Mastercard falava, tem coisas que nem Mastercard compra, irmão. Tem coisas que o dinheiro não compra. Sabe o que é felicidade? É esperança, é sonho, paz. Isso só através de Jesus Cristo, irmão. Pode ter gente que vai aqui, no Iguatemi, no Cidade Jardim, pode ter o cartão Infinity, Black, Power, Ranger, Ultra Blaster, e comprar qualquer coisa que quiser comprar, irmão. Mas tem coisa que só Jesus pode fazer na nossa história. A paz que excede todo entendimento não é comprada com saldo ou com limite de um cartão, mas é adquirida através de uma vida rendida a Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso Salvador, e que por mais que nossos olhos só vejam escuridão, a gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas ele também tem hora para acabar, e a alegria vem pela manhã. Irmão, o seu choro não vai durar uma vida inteira, assim como na vida de Elias aquele momento não durou uma vida inteira. Se prepare, irmão, começa a se mexer, começa a se alegrar, porque se hoje você está chorando, é porque Deus já está preparando um futuro de glória, e nós vamos viver um tempo inacreditável do Senhor. Por isso não confunda sucesso público com paz vinda de Cristo, com saúde emocional. E deixa eu dizer um pouco mais. Nem todo mundo que está fugindo está perdido. Nem todo mundo que está fugindo está simplesmente não sabendo o que fazer. Tem gente que só precisa ser encontrado por Deus de novo. Talvez você seja uma dessas pessoas aqui essa noite. Às vezes você já fugiu tanto de tanta coisa na sua vida que você acha que não tem mais jeito para você. Deixa eu te dar uma boa nova. Você está aqui essa noite. É a prova que Deus está te chamando e está te encontrou onde você estava. Nesse feriado, nessa quinta-feira, você tinha tantos lugares para estar. E nessa noite você está aqui, sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que você continue fugindo. Essa noite Ele está te encontrando. Talvez essa noite você está fugindo, talvez não seja da chamada, talvez você esteja fugindo do peso que você tem carregado, de uma exaustão. Às vezes você está fugindo por causa da culpa, de alguma coisa que aconteceu. Às vezes você tem fugido na sua vida por causa de tanta comparação. E hoje Deus não veio te acusar de nada. Pelo contrário, hoje Deus veio te lembrar que no momento da vitória Ele está com você, mas nesse momento dentro da caverna, momentos que a gente não consegue ver a luz de um novo amanhã, Ele também está conosco. Esse Deus que na vitória nos sustentou, nos guardou, é o Deus que no momento de desespero, no momento de angústia, nos sustenta, nos guarda também. Mas Ele não tem uma caverna durante toda a vida para a gente. A gente pode até estar dentro de uma caverna, mas hoje você está aqui, é a forma que Deus está falando. Ei, não adianta, você pode estar 2, 3, 4, 10 dias achando que está morto nessa caverna, mas uma palavra dele pode mudar toda a sua história. E hoje é a noite que, assim como Ele fez com Lázaro, Ele está falando com você, falando: ei Beatriz, ei Amanda, ei Pedro, ei Leonardo, sai dessa caverna. Hoje é o dia que Deus está falando: sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Nesse momento de desespero, Ele também está conosco. No momento da vitória Ele estava, mas no momento da fuga Ele não nos abandonou. No momento da fuga Ele não desistiu de nós. E mesmo muitas vezes a gente pedindo tantas coisas para Deus, desejando: acaba com a minha vida, não está mais, não sei o que, igual Elias fez. Deus, Ele não responde muitas vezes da forma que a gente quer. Ele faz igual fez com Elias, Ele envia um anjo.
Porque Elias orou assim, preste atenção: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida. E a Bíblia fala, quando a gente olha, a gente lê aquele texto, a gente vê que o céu ficou em silêncio, pastorzão. Pastor Assad, o céu não respondeu, nada aconteceu, pastor, nada aconteceu. Deus não respondeu o pedido de Elias. Deus não respondeu aquele pedido. Em vez disso, um homem, amor, preste atenção, um homem que pediu para morrer, Deus fez assim: calma aí, eu não vou responder a tua oração. Pelo contrário, eu vou te enviar comida, eu vou te enviar um pão e vou te enviar algo. Amigo, preste atenção em algo aqui. Deus nem sempre faz o que a gente pede, mas Deus sempre faz aquilo que a gente precisa. Talvez você não esteja entendendo hoje, é uma frase até clichê, todo mundo fala, mas a gente precisa entender que até o óbvio precisa ser falado. Às vezes a gente não entende agora, mas Deus sabe. Lá na frente a gente vai olhar e vai saber: que bom que Ele não ouviu a minha oração. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu ouvi uma vez, isso fez assim na minha cabeça. Quando eu ouvi a primeira vez, eu lembro até hoje, foi o Eliel, estava conversando comigo, a gente estava jantando. O Eliel chegou, Léo Lima, um pastor amigo nosso lá do Rio, e ele pegou e falou assim: Léo, preste atenção, você já parou para pensar se todas as orações que Deus falou não, Ele tivesse falado sim? Glória a Deus pelos nãos de Deus na nossa história. Cada furada que a gente ia se meter. Imagina se Ele ouve a oração de Elias: Senhor, tira a minha vida. Olha isso. Pelo contrário, Ele não fez o que Elias pediu, Ele fez o que Elias precisava. E sabe o que isso revela para nós? Que o Deus que nós servimos, Ele não trabalha com essa lógica de colapso. Como assim, pastor? Ele não vê que está tudo dando ruim, dando problema, achando que não vai ter mais jeito. Deus não trabalha na lógica do colapso. Deus trabalha com uma essência de recomeço. Ele pode fazer nova todas as coisas. Não importa como você entrou aqui, não importa o quanto destruído, não importa o quão pesado esteja o seu coração, não importa o quão confuso estejam os seus sentimentos, não importa o quanto fundo você enterrou seus sonhos, sua esperança, não importa o quão fundo você já está desistindo, falando: eu não quero mais, pastor, eu só vim aqui para ouvir uma palavra ou para casa. Irmão, não importa do que você já desistiu, Ele é um Deus que tem poder de fazer nova todas as coisas. Ele trabalha com essa essência de recomeço. Com Elias foi exatamente assim. Ele não ouviu a oração de Elias, pelo contrário, a Bíblia fala que ele manda um anjo. E olha o detalhe poderoso: o anjo toca em Elias e fala o seguinte: ei, você que quer morrer, você que pediu para a sua vida ser acabada, você que pediu para tirar a sua vida, você que pediu para não viver mais, faz o seguinte: levante-se e coma, porque a sua jornada ainda é muito longa, ainda tem muita coisa para você viver, irmão. Deus não disse para Elias: ei, eu estou bravo com você por causa das suas escolhas. Deus não disse para Elias: ei, eu perdi minha paciência porque você tem fugido dia a dia. Deus disse para Elias a seguinte verdade, em outras palavras: ei, eu sei que você ainda vai longe, então você precisa se alimentar. Por mais que você não queira, por mais que você tenha desistido, por mais que tu fale que não dá mais, eu sei que ainda tem mais para a sua história. Eu sei que esse momento não é simplesmente o final. Pelo contrário, você vai viver coisas ainda com Deus. Por mais que você tenha chegado aqui de uma maneira que você não tem entendido e está achando que não dá mais, hoje é o dia que Deus está falando: ei, você veio aqui para ter pão e água, sustento, porque ainda não é o fim. A sua jornada ainda está no começo. Homem, mulher, preste atenção, levanta suas mãos aí, eu quero declarar sobre você: não é o fim da sua história. Eu oro pela sua vida e declaro que Deus ainda tem mais sobre a sua vida, assim como Ele fez com Elias. Hoje Ele está te capacitando, te dando pão, te dando água, porque a sua história ainda é muito longa e nada vai fazer você parar. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus aí no seu lugar. Ele falou isso, irmão. A dor pediu o fim, mas Deus preparou um recomeço para Elias. A dor falava: não quero mais,
A angústia, o desespero falava: eu não estou mais aguentando. Mas Deus falava: ainda tem algo novo para a sua história. Talvez você esteja aqui, dores, traumas, experiências que você teve, estão falando para você: não dá mais, você não consegue, você não vai avançar, você não vai conseguir, você vai viver essa realidade pro resto da tua vida. Mas Deus trouxe aqui para falar: ainda existe um recomeço, ainda existe algo novo. Elias achou que era o fim da linha, mas Deus sabia que era apenas o meio do caminho. Talvez você esteja aqui essa noite orando para acabar, orando para encerrar círculos. Talvez você esteja aqui orando, falando: Senhor, não dá mais. Mas Deus essa noite está te fortalecendo para continuar, meu lindo e minha linda. O pão na sua vida vai chegar, a água na sua história vai chegar. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Não vai faltar o pão, não vai faltar a água para você. Você vai continuar. E quando você chegar, irmão, e quando você chegar naquele lugar, você vai saber que não era mesmo para ter parado. E quando água e pão chegar na sua história, irmão, não rejeita, achando que é pouco. Ah, Deus, é muito pouco, olha o que o Senhor está mandando. Ah, Deus, eu não sei se eu quero. Não rejeita, porque às vezes, meu lindo e minha linda, milagre não é o que muda tudo por fora. Milagre é aquilo que nos sustenta por dentro. Pão e água sustentavam para Elias continuar. Ele estava vivendo um milagre na história dele, irmão. Aquilo que estava sustentando, aquilo que estava deixando ele em pé, fortalecendo. Milagre não foi o fogo cair do céu com Elias. Milagre foi o pão que estava no chão para sustentar a caminhada daquele homem. Ache que é o final da sua história, porque tem momento que o que você mais precisa não é um espetáculo, é o sustento. Tem momento que você não precisa de fogo caindo do céu. Tem momento que você precisa de força para dar um próximo passo. Tem momento que não adianta, irmão, você falar em língua. Tem momento que você não adianta você estar aqui e ver profecia para você, rabai, canarabai, subianda, yaba. Acredito e acho maravilhoso, recebo e vivo debaixo de palavras proféticas que foram declaradas para mim, irmão. Mas tem momento que a profecia não vai te dar sustento. O que vai te dar sustento é a graça de Deus. Tem momento que não adianta, irmão, você está aqui e dá uma rajada poderosa do fogo caindo do céu. Tem momento que a gente precisa de sustento vindo das mãos de Deus. Elias precisava disso. Naquele momento, o fogo que caiu do céu, naquele momento quando Elias orou, o fogo caiu, algo aconteceu. Aquilo não fazia diferença nenhuma para a vida dele, mas o sustento, o pão, fez toda a diferença na vida de Elias. Foi ali que tudo aconteceu. Elias caminhando, depois de ter vivido, ele pega, ele vai para aquele lugar e ele vive aquele momento de sustento para ele continuar. E a Bíblia fala que ele continua caminhando. E depois de 40 dias de caminhada no deserto, a Bíblia fala que Elias entra numa caverna e Deus ali aparece para ele. E olha a pergunta que Deus faz. Lá em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. A pergunta é o seguinte: ei, Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui, Elias? Essa era a pergunta de Deus. A pergunta, na verdade, não era sobre geografia. A pergunta não era aonde você está. A pergunta não era essa. A pergunta que Deus fez a Elias era sobre propósito. O que você está fazendo? Sabe por quê? Porque Deus não quer saber onde você se escondeu. Deus quer saber por que você parou. Por que você paralisou o que Ele tinha para você. E Elias responde como quem desabafa. Mesmo depois de ter vivido tanta coisa, Elias fala: eu tenho sido zeloso, mas eu estou sozinho. Tentaram tirar a minha vida. O coração de Elias estava gritando: Deus, eu fiz tudo certo, e mesmo assim deu tudo errado. Escuta isso aqui. Elias achou que estava em crise, mas Deus estava, na verdade, sabe fazendo o quê? Renovando a missão e o propósito de Elias. No mesmo capítulo, Deus o levanta e dá novas instruções. No mesmo capítulo, Deus chega e fala: Elias, tá bom, entendi isso tudo que está acontecendo, mas agora fica de pé, irmão.
já passou tudo. Ela pode ter feito o que fez, você pode estar desesperado do jeito que você for, mas agora é hora de um novo tempo, agora é hora de viver um recomeço, agora é hora de eu te dar força para viver uma nova etapa, uma nova estação. E ele pega, fica de pé, Elias. Agora você vai lá e você vai ungir um novo rei. Ele tinha uma nova missão, ele tinha que ungir um novo rei. E Deus pega e fala, você também vai discipular uma nova pessoa. E Elias vai lá e discipula Eliseu, um dos maiores profetas que nós ouvimos falar e que está na Bíblia. E Deus continua, não para, ainda tem coisa para sair de você. Você ainda tem coisa para abençoar outras pessoas. Você ainda tem missão nessa terra. Não é o tempo de parar, não é o tempo de desistir, não é o tempo de ficar dentro dessa caverna. Deus estava falando para Elias assim: ei, você pode até momentaneamente estar se escondendo dentro de uma caverna, estar se escondendo dentro de um deserto, mas ainda tem missão para você, ainda tem propósito na sua história, ainda tem propósito no seu futuro. E talvez você esteja aqui essa noite exatamente assim, uma caverna, como Elias também estava. Eu preciso te dizer algo: a caverna não é o fim da sua história. A caverna é um lugar onde Deus resgata o que sobrou de você e revela que ainda tem um novo amanhã para a sua vida. Você não está descartado, você não está esquecido, você apenas está no intervalo entre o colapso que está vivendo e o novo chamado que Deus tem para a sua história. E essa noite, meu amigo, é uma noite que Deus está te chamando de novo. Ele está te chamando para viver um novo tempo. Deus está te equipando, Deus está te cada vez mais te dando unção, te dando graça para você viver o que Ele tem para você. Talvez você tenha corrido por muito tempo, mas deixa eu te falar, hoje não adianta mais fugir, porque hoje é o dia que Deus te alcançou. Não importa como você chegou, não importa as coisas que você fez lá durante esse tempo de fugitivo, durante esse tempo de colapso emocional. Deus, Ele não permitiu que você morresse. Deus não permitiu que você vivesse coisas piores, assim como Ele não permitiu que Elias morresse debaixo daquela árvore. Sabe por quê? Porque o céu nunca vai permitir que uma fase difícil da sua história defina o final da sua vida. Existe vida ainda dentro de você, e Deus quer fazer com que sua vida seja cada vez mais plena, sua vida seja cada vez mais um sinal da glória de Deus, e não é o fim seu. Irmão, a gente sempre fala isso, e a grande verdade é que o momento que você está passando não define o final da sua vida. Não é como está que conta, é como termina que conta. O problema quando nós olhamos é: pastor, mas está tão difícil. Eu fico imaginando Jesus no Getsemane falando: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todo mundo olhando Jesus crucificado, irmão. Mas não terminou na cruz, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque não é como está que conta a sua história, mas sim como termina, porque Ele faz nova todas as coisas na nossa vida. Fala do nome de Jesus aí no seu lugar. Irmão, o céu nunca vai permitir que essa fase difícil defina o final da sua história. Se você não gravou nada do que eu falei, grava isso. Eu vou repetir, eu vou falar de novo. O céu nunca vai permitir que a fase difícil que você está passando defina o final da sua história. E tem mais, quando a gente olha para Elias, olha só que lindo. A última vez que Elias aparece na Bíblia, quando a história na Bíblia dele acaba, teoricamente, não é debaixo de uma árvore pedindo para morrer. A história de Elias não acaba dentro de uma caverna chorando, falando que não dava mais, que não podia mais. Sabe como a história de Elias termina, irmão? O último versículo que fala sobre Elias vivo, não é ele pedindo: Senhor, eu estou depressivo, eu não aguento mais. A Bíblia fala que é ele subindo aos céus num carro de fogo, irmão. A Bíblia fala que está o discípulo dele, Eliseu, olhando, e uma carruagem de fogo vem e busca Elias, irmão, e ele sobe aos céus com Deus. Aquele homem, irmão, escuta isso, aquele homem que estava pedindo a morte, estava pedindo para Deus tirar a vida dele, ele não encontrou a morte hora nenhuma.
A morte não foi o destino de Elias, esse não era o final dele. Por quê? Porque Deus não marcou Elias pela crise que ele estava passando. Ele estava marcando Elias pelo propósito que o céu tinha estabelecido. Talvez essa noite você esteja aqui exatamente com Elias, fugindo, mas Deus sabe o caminho de volta para a sua vida. E mais do que isso, Ele ainda quer escrever os próximos capítulos da sua história. E deixa eu te falar algo, você está nessa história, irmão, mas não é contando como se alguém lembrasse de você. Você está nessa história, vivendo, fazendo, irmão, tendo tua família, tendo tua casa, tendo teu emprego, vivendo o ministério que Deus tem para você. A sua história não terminou ainda tem muitos capítulos para a sua vida, irmão. Por isso que hoje eu quero te convidar, irmão, levanta do teu lugar e fica em pé nessa noite, profeta. Fica em pé, homem de Deus, mulher de Deus, porque a caverna não é o teu fim, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O pão está chegando, a água está chegando, o caminho está aberto, e hoje termina essa fuga, irmão. O chamado de Deus te espera, e ainda tem céus abertos para a sua história. Lagoinha, você crê nisso? Então, de olhos fechados, de braços levantados, vamos declarar esse louvor, vamos declarar. Declarei.